Um dos traços do populismo é lastrear sua popularidade com promessas fáceis, mesmo que no longo prazo todos venham a pagar a conta. É este o caso do anúncio dos carros populares colocados recentemente de forma intempestiva por Lula. Por sorte, o ministro da Fazenda, Haddad, tem demonstrado um equilíbrio e uma capacidade de conter tais arroubos surpreendente. É este o tema da opinião da semana: contenção do voluntarismo. Olá! Transmitir conteúdo de qualidade nessas águas turbulentas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar o nosso processo político-democrático. É por meio do conhecimento que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. Conhecimento tem sido a principal ferramenta para as soluções da existência humana. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia como forma de se aproximar de uma realidade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se no nosso canal no YouTube que aparece neste vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. A democracia não é um fenômeno natural da evolução do homem na história. É sim uma ruptura positiva civilizatória que substitui as armas e o ódio fratricida entre os homens pela lei, pelo diálogo e pela persuasão no campo das ideias. Subjacente a esta evolução do processo político democrático, nos desafiam as históricas desigualdades e a pobreza com um clamor perene a demandar soluções. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 9 de junho de 2023. Os valores democráticos estão acima de gestos e narrativas, como foi a inaceitável acolhida por Lula do tirano da Venezuela, Maduro. Sérgio C. Buarque nos lembra este assunto em seu artigo O que define uma democracia? As manifestações de rua de junho de 2013 causaram desdobramentos que influenciaram o nosso atual processo político. Luiz Otávio Cavalcante, com grande capacidade de síntese, faz uma análise desses 10 anos que nos separam daquele fatídico junho de 2013. Está em Somos outro país, mais complexo e mais vulnerável. Que futuros o Brasil quer? Na edição anterior, Jean-Marc von der Weyden escreveu sobre a crise energética e ambiental, IBAMA e Petrobras, opções para o curto e para o longo prazo. Nesta edição, ele aprofunda o tema com dados e novas reflexões sobre o assunto, que é vital para toda a humanidade. Está em Sinais Trocados. O ócio criativo, tão bem teorizado por Domenico De Masi, é posto em prática por Abraham Sixu em seu dia a dia nos encontros com amigos. Estes, quase todos com longas experiências e carreira bem-sucedida na academia e na gestão pública. O resultado é muito bom e está na crônica intitulada Pelo menos temos almoço. José Paulo Cavalcante Filho, autor do livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, traduzido para vários idiomas
instigado por recente artigo publicado no Jornal do Comércio a respeito de um poema de Fernando Pessoa, nos dá uma aula sobre o famoso poema. Está em O Poeta é um Fingidor? Na última página, a charge de Elson. Eu espero que esse conteúdo possa ajudá-lo na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail os novos artigos todas as sextas-feiras, assine nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Facebook e no Instagram. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça a sua doação via Pix, que está logo acima na tela, ou vá para a página, também indicada acima, para conhecer as diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer o nosso projeto editorial. Um forte abraço e até a semana que vem.